Deus único, incomparável. Ele vive, está em nós. Ele reina. Ele vive sobre mim, sobre ti, sobre mim, sobre nós. Deus eterno, Deus único, incomparável. Ele vive, ele vive. Ele venceu a morte, morreu, mas venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. E diz a palavra de Deus que hoje Ele está à destra do Pai, advogando a minha causa, advogando a sua causa. Você também pode ter a certeza que queima no coração de cada um destes que adorou a Deus agora com essa canção. Não é religião, é relacionamento. Ele faz toda a diferença e Ele deseja que você tenha essa vida em abundância pulsando dentro de você, que te traz esperança, que te traz certeza. Se você está sentindo algo diferente agora, é porque talvez você está ouvindo Ele bater na porta do teu coração. Abre a porta e deixa Ele entrar. Se você deseja fazer isso, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Repita após mim: Senhor Jesus, me apresento diante de Ti nessa hora. Eu quero essa vida pulsando dentro de mim. Por isso eu te peço, perdoa-me pelos pecados que eu tenho feito. Perdoa-me por ter desviado dos caminhos da verdade. Entra em meu coração. Seja meu Senhor, meu Salvador, meu melhor amigo. Te dou a minha vida, te dou meu coração. Obrigado, Jesus, por Tua vida em mim. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você agora viva em abundância essa vida que só tem quem possui um relacionamento com Jesus Cristo. Ele vive. Com vocês, tá bom? Para que a gente possa começar esse culto, mais um culto entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhando nós. Vamos orar? Pai amado, querido, nosso bom Deus, obrigado, Senhor, e Tu és um Deus amado e bondoso. Queremos Te pedir perdão, Senhor, por tudo, entregar as nossas vidas, fazer o possível, Pai, para poder permanecer na Tua graça e misericórdia. Ajuda cada componente desses aqui que aqui estão. A vida do irmão Ângelo, do nosso pastor, que trará a mensagem logo mais. Queria entregar a cada um que está nos acompanhando nas Tuas mãos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos por tudo e muito mais. Assim, eu agradeço hoje e todo sempre. Amém e amém. Muito bem, gente, muito bem. Nós queremos aqui louvar ao nosso Deus, né? E desde já confiar a Ele as nossas esperanças, nossas vidas, tá bom? Eu queria só pedir para o irmão Ângelo, que está aí nos acompanhando, entrar na reunião, porque logo mais eu vou aceitá-lo aqui. Então, antes disso, queria trazer para vocês, né, um pouquinho de breves avisos, um informativo, né, do boletim que nós temos, né, aqui da nossa igreja. Vou só dizer para vocês e reafirmar que nós já publicamos na nossa página, tá bom? Tá tudo lá, a nossa programaçãozinha, tudo feitinho, tá? Os dias, a data, é o boletim de abril. Então você que já é da nossa igreja sabe como que funciona isso, tá bom? Então, queria deixar para você essa afirmação. Acesse lá se você quiser fazer algum contato, dizer o que você quer. Tá bom? Muito bem. Então, outra coisa é que os ministérios, ele está funcionando normal, tá bom? Eu queria alegar para vocês
não vai dar para eu compartilhar aqui, mas nos grupos a gente vai colocar. Nós temos o pão missionário, teremos o pão missionário durante esse mês, né? E ele será produzido no sábado seguinte, tá bom? Então, se você quer fazer parte, como já conhece, né? Tudo que funciona na nossa igreja, nós fizemos esse pão, então você comente aqui, eu quero, tá? Ele tem um valor simbólico para que a gente junte e liste, né, esse material, esses nomes, para a gente fazer um pedido adequado, né, para que não haja sobras. Então essa é uma facilidade que nós temos de promover as coisas tudo muito bem certinhas, tá bom? Nos demais, se quiser fazer uma doação missionária, uma oferta ou até mesmo seus dízimos, tem na nossa capa lá da página do Facebook os dados da conta e muito mais. Tá ok? Sem breves delongas, eu queria já aceitar o Ângelo aqui. Irmão Ângelo, nós vamos te aceitar para conversar um pouquinho contigo, já te deixar aí com esse momento de louvor. Me escuta, irmão Ângelo? Tá bom. Mas nos grupos seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Eu te escuto muito bem. Nós vamos passar para esse tempo de louvor, tá bom? Posso crer no amor, porque ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive Aleluia, glórias ao Senhor, bendito seja o nome do nosso Senhor que vive e reina, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Tamanho é esse amor, quão grande amor do nosso Deus, e deu o seu único Filho para se entregar por nós. Mas ele, ao terceiro dia, ressuscitou, e hoje vivo está. Então celebremos, louvemos aquele que é supremo, que é excelso, digno de louvor. Então louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvamos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o teu santo nome, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoramos o
Por seu nome é santo, por seu nome é santo, é santo. Louvamos ao Senhor, por seu nome é santo, por seu nome é santo, magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, digno de louvor, excelso, supremo, digno de louvor. Louvamos ao Senhor, por seu nome é santo, por seu nome é santo, é santo. Louvamos ao Senhor, por seu nome é santo, por seu nome é santo, é santo. Hosana, aleluia. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Isso é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Ele morreu, isso é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvamos ao Senhor, por seu nome é santo, por seu nome é santo, é santo. Louvamos ao Senhor, por seu nome é santo, por seu nome é santo, é santo. Aleluia. Glórias ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele honra e glória e todo louvor. Tamanho é esse amor, irmãos, quão grande amor do nosso Deus que nos resgatou. Nós estávamos perdidos, mas hoje nós estamos na maravilhosa luz de Cristo. Então, devemos estar quebrantados por esse amor todos os dias da nossa vida e reconhecer que impressionante tamanho é esse amor do nosso Deus. Vamos adorar com a música Quebrantada. Para a cruz eu vou. Se eu sou
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o teu amor. Impressionante o amor de Deus. Da vida, de graça recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. É o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor, o seu amor, o seu amor, quebrantado o seu amor. Aleluia, aquele que é justo, digno de todo louvor. Nossos corações estejam cada dia mais quebrantados diante da presença do nosso Deus. Possamos adorar em todo o tempo. Glória ao nome do nosso Deus. Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Aleluia, que nós possamos declarar, vem Senhor. Ansiamos por essa volta e reinaremos com o Pai, onde Ele tem preparado o lugar. Glória ao nome do nosso Deus. Vamos declarar, irmãos, que confiamos nele em todo o tempo. Só em Ti confiamos, Senhor. A minha luz, a minha salvação e a ti me renderei.
estou seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Declare. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, lá sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos declarar. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltará no céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia. Confiaremos nesse Deus
em Senhor Jesus. Santo, santo é o nome do nosso Deus. Amém. Então eu queria, E o amor do Pai. junto contigo aí, enquanto a gente aguardar ele, orar por famílias, pessoas que tenha esse entendimento do sentido real da Páscoa, né? Amém? Vamos orar. Eu queria, junto contigo aí, enquanto a gente aguardar ele, orar por famílias. Aí você já faz essa oração, Ângelo, enquanto Aleluia. o pastor está entrando aqui, tá bom? Amém. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Deus de amor, Deus eterno, Deus de graça, Deus de misericórdia, bendizemos o teu santo nome, Deus, na beleza da tua santidade. Senhor, te agradecemos, Senhor, por grande amor por nós, pelas nossas vidas, e ter entregue o seu único filho para que hoje nós pudéssemos ter vida. E teremos vida e abundância diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar nas tuas poderosas mãos a vida das famílias da nossa igreja, a vida das famílias do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, e clamar nesse momento, Deus, para que o Senhor continue com cada um deles, Deus, a suprir as suas necessidades, a conceder saúde, o fôlego de vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E desde já, nós já te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é que nos conduz, o Senhor é que nos protege, o Senhor é que acampa os teus anjos ao nosso redor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, e nós clamamos, Senhor, para que o Senhor continue com o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, concedendo, Deus, o fôlego de vida, em nome de Jesus, que nós possamos, Deus, somente ter a esperança no Senhor, Deus, em nome de Jesus, que não seja com os nossos braços, nossas forças, mas esperemos no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Visita, Deus, aqueles que estão acamados, aqueles que estão em leitos de hospitais, Deus, que têm precisado ainda mais de saúde, Pai, em nome de Jesus, cuida de cada um deles, cuida das famílias, fortalecendo-as, Deus, em nome de Jesus. Amém, que o Senhor seja o centro, Deus, das famílias, Senhor, dos relacionamentos com esposos, Senhor, marido e mulher, Senhor, relacionamento com pais e filhos, Deus, servos teus, em nome de Jesus, Deus, nós possamos proclamar, Deus, os teus feitos, as tuas maravilhas, sua graça e o seu infinito amor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor e te agradecemos, Senhor, por esse dia tão especial, que é a comemoração, Deus, da ressurreição de Cristo, Senhor. Nós nos alegramos, Senhor, porque nosso Salvador vive. Jesus vivo está, Senhor, preparando o lugar, em breve estaremos com Ele, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo, continua, Senhor. Deus, a derramar da tua bênção, das tuas bênçãos sobre a vida do nosso irmão Pablo, Deus que está na direção, conduz todo esse momento. Nós já clamamos, Senhor, pela vida do nosso pastor. Esteja com ele, Deus, utilizando-o como instrumentos nas tuas mãos, para a glória do teu santo e excelso nome. Essa é a minha oração, Senhor. Amém. Eu te faço grato por tudo, em nome de Jesus. Amém. Santo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Ângelo, pelo período de louvor. Deus abençoe a sua vida, a vida do Pablo aí também. Amém. E eu quero dizer para você que Jesus ressuscitou. Amém? Amém, glória a Deus. Graça e paz, igreja, que bom estarmos juntos mais uma vez, né? Mesmo separados fisicamente, mas unidos no só Espírito, no só corpo que é o nosso Jesus. Hoje é um culto especial, né? Um domingo especial, né? É o domingo que nós comemoramos
a ressurreição de Jesus. Então eu quero falar para você, diga aí para quem está ao seu lado, Jesus ressuscitou. Fala aí. Amém? Glória a Deus. Jesus já ressuscitou. Aleluia. Verdadeiramente ele ressuscitou. Então temos que ficar alegre. Agora nós temos esperança, né? Jesus venceu a morte, né? E ressuscitou. Se ele venceu a morte e ressuscitou, nós também podemos ter essa mesma esperança, né? De ressurreição também, da mesma forma. Amém, alegria. Então precisamos, irmãos, realmente levar essas boas novas da salvação, né, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que precisam, né, de ouvir a palavra do Senhor e ter uma nova vida. Amém? Irmãos, a semana passada nós falamos sobre a primeira carta de Pedro. Não sei se vocês lembram, né, nós falamos preparando-se para o melhor, né? Nós vimos que aquela igreja, aquele povo, né, estava passando por um momento também de sofrimento, por um momento de perseguição, de várias formas, né? E Pedro, então, escreve aquela carta ali para aqueles irmãos, para fortalecer aqueles irmãos na fé, para que eles continuassem. Pedro, então, fala para aqueles irmãos que mesmo no sofrimento, mesmo nesses momentos que a gente passa, né, difícil, nós podemos nos preparar para o melhor. Amém? Mesmo no sofrimento, Deus tem o melhor para nós, para você. Aleluia, glória a Deus. E uma das coisas boas é que o Senhor nos oferece a vida eterna. Né? Então nós vimos, enquanto nós estamos passando por esse momento de sofrimento, né, esse momento de perda de emprego, e tantas coisas estão acontecendo, Pedro ali então recomenda, né, para aqueles irmãos, isso serve para nós hoje também como igreja, que nós precisamos, a primeira coisa, cultivar o amor. Lembra disso? A segunda coisa ele fala, olha, sujeite ao senhorio de Cristo, enquanto você está passando pelo sofrimento, por esse momento difícil. E a terceira coisa ele falou, mantenha-se uma boa consciência, né? Amém, glória a Deus. E hoje nós vamos continuar na mesma carta de 1 Pedro, no capítulo 4, do 1 ao 11. Então, por favor, você que está aí em casa, abra sua Bíblia, por favor. 1 Pedro, capítulo 4, dos versículos 1 ao 11, né? E hoje o tema é o tempo que nos resta. Amém? O tempo que nos resta. Então, enquanto você está aqui na terra, né, ainda há tempo. O que nós devemos fazer com esse tempo que nos resta até a volta do Senhor Jesus? Até que Ele venha, como nós cantamos, né, o Cântico de Missões Mundiais. Até que Ele venha. O que nós devemos fazer nesse tempo? Amém? Glória a Deus. Você já abriu a sua Bíblia aí? 1 Pedro, vamos ler então. Diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo sem pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatria. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Versículo 5, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim
foi o evangelho pregado também para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Seja, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons dispenseiros, ou seja, bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Quero agradecer, meu Pai, pelo amor que o Senhor nos teve para com cada um de nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. E a prova maior desse amor, Senhor, é que o Senhor enviou o seu Filho Jesus aqui, Senhor, para morrer pelos nossos pecados, pagar os nossos pecados ali, derramando o seu sangue na cruz. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele está vivo, Senhor. E agora podemos ter esperança, Pai. Esperança da vida eterna, que um dia estaremos com o Senhor também, gozando desse privilégio, Senhor, na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, então nós temos aqui ainda a carta de 1 Pedro, no versículo 4, né? Então, como eu falei, hoje nós estamos comemorando um culto especial, porque é a ressurreição de Jesus Cristo, e se a gente for ver as promessas de Jesus, ela está se cumprindo a cada dia, né? Cada dia se aproxima da sua vinda. Jesus, ele prometeu que viria, e ele veio, né? Jesus prometeu que ele morreria pelos nossos pecados, e ele morreu pelos nossos pecados. Jesus prometeu, Jesus falou que ele ressuscitaria ao terceiro dia, e isso foi cumprido. Jesus realmente ressuscitou. Mas eu quero dizer para os irmãos também que Jesus prometeu que voltaria, amém, para nos buscar. Você crê nisso? Que Jesus vai nos buscar? Que está próximo esse dia? Você está preparado para esse dia? Esse tempo que nos resta? A gente vê que os dias cada vez mais estão difíceis. A gente vê que os sinais cada vez mais estão de acordo com aquilo que Jesus. E nesse capítulo aqui, nesse capítulo 4, Pedro, o apóstolo Pedro, ele começa a falar, ele começa a discorrer amplamente sobre a questão do tempo. E ele fala várias vezes, 1 Pedro 1,5, 1 Pedro 11, 1 Pedro 17, 1 Pedro 20, 1 Pedro 4,2, 1 Pedro 3, 1 Pedro 4,17, 1 Pedro 5,6, e ele vai discorrendo sobre o tempo. Sem dúvida, o que nós podemos acreditar é que Pedro ali estava consciente da sua morte, que a sua morte estava prestes a acontecer, né? Então ele começa, nesse pensamento, a falar, a discorrer sobre o tempo que resta. Com o cristão que crê de coração na eternidade, certamente, meus irmãos, certamente, tempo da melhor forma, da melhor maneira, sem desperdício, né? Tem um Salmos 90:12 que eu gosto muito,
né? Salmos de Moisés, que diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio, né? Então, que Deus nos ensine, né? Enquanto estivermos aqui na terra, enquanto Ele não chega, enquanto Ele não volta, né? A ter sabedoria, né? De usar o tempo da melhor forma, da melhor maneira, né? Com a convicção que Jesus realmente está voltando. Que Ele está voltando, que Ele já está vindo, que Ele está às portas. Irmãos, nós desejamos estar mais preparados para isso. Você está preparado para isso? Você está preparado para esse encontro com o Senhor? Sim? Aleluia! Glória a Deus, né? Ou seja, quer Jesus volte ou não, Ele pode voltar, ou a gente pode ter esse encontro, ou Ele na morte, ou podemos ter esse encontro na volta dele. Um dos dois pode acontecer primeiro. Enquanto esse um dos dois não acontece primeiro, ainda resta um tempo aqui na terra para se contar a fidelidade. Amém? Glória a Deus. Então, isso é possível, irmão. Isso é possível. Pedro, terra para a eternidade, é possível. Então, ele vai falar nesse capítulo 4 aqui, algumas atitudes, então, que você que está em casa, né, devemos cultivar enquanto Jesus não volta, enquanto Ele não vem, o tempo que nos resta, a fim de torná-lo tudo o que Deus quer que seja para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos ver aqui algumas atitudes que devemos tomar, devemos ter enquanto Jesus não volta. Qual o nosso comportamento? Como devemos viver nesse tempo que nos resta até que Ele volte? E a primeira atitude que Pedro fala aqui, é o primeiro comportamento que nós devemos ter até que Jesus volte, até o nosso encontro com Ele, seja através da morte, seja na volta dEle. A primeira atitude que nós devemos ter é que nós devemos ter uma luta constante contra o pecado. Uma luta militante contra o pecado. E ele começa a falar aqui no versículo 1, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também, vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, em concupiscências, orgias, bebedice, e em coisas detestáveis, idolatrias. Então, a primeira atitude que Pedro recomenda, até que o Senhor volte, até que nós tenhamos um encontro com o Senhor, é que nós devemos ter uma luta constante contra o pecado. Da mesma forma que Jesus, quando esteve na terra, Ele lutou, Ele sofreu por causa dos nossos pecados. Nós também devemos lutar, devemos nos armar, devemos nos revestir das armas espirituais, devemos nos revestir da couraça, da armadura de Deus, porque nós estamos numa luta, é uma luta espiritual contra o pecado. É uma batalha, é uma guerra. E se você não entra numa guerra da forma que tem que entrar, certamente você vai perder essa guerra. Amém? Glória a Deus. Nós não podemos nos conformar com o mundo, com o estilo do mundo, com uma forma do mundo. Conta-se uma história
do sapo. Se você pegar o sapo e jogar ele numa panela de água fervendo, ele vai pular, ele não fica. Mas se você pegar o sapo, colocar ele dentro da água fria e acender o fogo, e o fogo começa a aquecer, ele vai se acomodando, ele vai se acomodando, ele vai se acomodando, ele vai se acomodando com aquela água, e ele morre cozido. Quem é que matou? O próprio sapo, né? Então, na verdade, o próprio sapo morreu porque ele se acomodou com a água. Assim é a vida cristã. Nós não podemos nos acomodar de forma nenhuma com o estilo do mundo, com o jeito do mundo, com a forma do mundo. Amém? E Pedro, então, ele diz aqui, um cristão que vive pecando é uma terrível arma nas mãos de Satanás, porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Irmãos, eu quero dizer o seguinte: qualquer ensino que não pregue uma vida de santificação na vida do cristão deve ser rejeitado, deve ser refutado, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor, ninguém verá a Deus. E Pedro, então, ele dá vários argumentos aqui sobre a vida, essa vida militante, essa luta contra o pecado. E ele diz assim, no versículo 1, ele diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, uma das coisas que nós precisamos pensar, olha só o que o pecado causou para Cristo. Olha só o que ele causou para Jesus. Jesus teve que sofrer por causa do pecado. Jesus morreu por causa dos pecados. Eu pergunto, como ter prazer no pecado? Algo que levou Jesus a sofrer, algo que Jesus levou a morrer, algo que levou Jesus a ser tentado. Romanos 6 diz que nós somos identificados com Cristo em seu sofrimento e morte, e portanto podemos obter a vitória sobre o pecado ao entregar nossa vida a Deus com a mesma atitude para com o pecado. É possível superar os desejos da carne. Irmão, o nosso estilo de vida, o nosso modelo de vida deve ser como Jesus resistiu ao pecado. E da mesma forma que Jesus resistiu ao pecado, nós também podemos resistir. Ou seja, nosso objetivo na vida é deixar o pecado de lado. Amém? E ele continua no verso 2 aqui dizendo assim, olha, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olha só. Então, Pedro está dizendo assim, olha, enquanto o tempo que resta, desfrutem da vontade de Deus. Ao invés de viver no pecado, desfrute da vontade de Deus. Agradem a Deus. Busquem a Deus. É isso que ele está falando. Isso é muito melhor dentro da vontade de Deus do que viver pecando. Invista o seu tempo com as coisas de Deus. Porque quando você investe o seu tempo com as coisas de Deus, você está investindo para a eternidade. Para uma coisa duradoura.
Servir a Deus não pode ser um fardo. Servir a Deus não pode ser uma coisa pesada. Mas servir a Deus tem que ser de coração. Vem do nosso coração, do nosso interior. Como o rei Davi. A minha alma anseia por ti, ó Deus. Uma coisa eu peço e a buscarei, é estar na presença do meu Deus todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do seu santuário. Irmãos, é prazer, é isso que Pedro aqui recomenda aqui. Desfrutem, meus irmãos, da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. E ele continua aqui no verso 3, dizendo o seguinte: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, orgias, bebedice e em detestáveis idolatrias. Pedro diz assim: olha, meus irmãos, olha, igreja, lembrem-se do que vocês eram antes de aceitar Jesus. Lembrem-se como é que vocês viviam, como é que vocês andavam. Não é isso que Deus quer para você. E aqui ele dá uma relação: bebedice, idolatria, concupiscências, dissoluções, orgias. Mas talvez você vai falar assim: pastor, mas eu não fazia nada disso. Amém, glória a Deus. Mas eu quero dizer que você não fazia nada disso, meu irmão. Mas os nossos pecados crucificaram e mataram Jesus Cristo. Amém? Porque a vontade dos gentios, a vontade do incrédulo, é fazer a vontade do mundo. E eles se conformam com o mundo. É possível que você não tenha cometido nenhum desses pecados tão vulgares, tão horríveis, antes de se convencer. Mas mesmo assim, eu quero dizer que os nossos pecados, seja qual for, eles contribuíram para matar, para crucificar Jesus Cristo. Então, a primeira atitude aqui que Pedro nos adverte, até que ele venha, é que nós precisamos, até que ele venha, lutar contra o pecado. A segunda atitude, até que ele venha, até o tempo que nos resta. Ele fala aqui no versículo 4-6, ele diz assim, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. E ele diz aqui no 4, que eu deixei de ler, né? Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excelso de devassidão. 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Irmãos, a segunda atitude que Pedro recomenda para nós, até que ele venha, é que nós precisamos, como igreja, como povo de Deus, como cristão, ser pacientes com os perdidos. Ser paciente. Sabe por quê? Porque o ímpio, o incrédulo, eles não entendem o que é o novo nascimento. Eles não entendem o que é nascer de novo. Eles não entendem o que é conversão. Eles não entendem o novo estilo de vida. Eles não entendem a nova maneira de viver. Daqueles que aceitaram a Jesus. Então, não acham estranho. Para eles não acham nada estranho acabar com o corpo. Para eles não é estranho destruir lares. Para eles não é estranho arruinar vidas. Para eles não é estranho mentir.
Para eles não é estranho fofocar, talvez. Para eles não é estranho fazer o mal. Para eles não é estranho passar por cima dos outros. Por quê? Porque eles estão cegos espiritualmente. Porque eles não tiveram os olhos abertos. Pedro diz: tenha paciência com o perdido, mesmo que você não concorde com o seu estilo de vida e nem participem das suas práticas pecaminosas, mesmo que você não faça isso, mas você precisa ter paciência com ele. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. São duas naturezas. Deu para entender, meus irmãos? Então, ao invés de xingar, ao invés de falar mal, ao invés de criticar, ao invés de odiar, Pedro diz: tenham paciência com eles, porque eles estão cegos. Eles estão cegos espiritualmente, eles estão mortos espiritualmente. E morto não fala, morto não vê, morto não sente. Tenham paciência, porque a natureza deles é diferente. Tem uma outra ilustração também, acho que vocês conhecem, do sapo e do escorpião. Lembra? O escorpião e o sapo estavam assim na margem de um rio, e o escorpião precisava atravessar o rio para o outro lado. Mas o escorpião não sabia nadar. E chegou para o sapo e falou assim: olha, vamos fazer um acordo. Você me leva até o outro lado. E aí o sapo falou bem assim: como? Eu vou te levar até o outro lado. Você é mau. Você pode me matar quando a gente estiver indo. O escorpião então falou assim: não, mas se eu fizer isso que você está falando e te picar, vai morrer nós dois. O sapo então pensou e falou: tá bom então eu te levo. E aí eles começaram a atravessar, o sapo levando o escorpião. Quando estava no meio ali do rio, o escorpião dá uma ferradura no sapo. E aí o sapo falou assim: você me picou! Nós vamos morrer! E aí o escorpião falou bem assim: me desculpa, mas essa é a minha natureza. Deu para entender, meus irmãos? São naturezas diferentes. Nós não podemos exigir daqueles que não conhecem a Cristo, que não teve encontro com Ele, que não tiveram seus olhos abertos, uma posição de um cristão. Os incrédulos podem até falar mal de nós e até se opor contra nós, mas o texto diz que o verdadeiro juiz é Deus. Ele é o verdadeiro juiz. Ele diz assim: o quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Irmãos, estão fazendo mal para nós? Está fazendo mal para a igreja? Está fazendo mal para o povo? Está com maldade? Essas pessoas vão prestar contas o verdadeiro juiz, aquele que julga vivos e mortos. Amém?
Terceira atitude aqui de Pedro. Até que ele venha. Até o tempo que nos resta. Está no versículo 7. Diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas com orações e orações. Terceira atitude, Pedro recomenda para nós, até que ele venha. Tenha uma atitude de expectativa para a volta de Jesus. Você está preparado? Você já tem essa expectativa da volta de Jesus? E ele diz exatamente isso. Os cristãos da igreja primitiva esperavam já por isso, pela volta de Jesus, naqueles dias, naquele tempo. A gente pode ver isso lá em Romanos 13:12, 1 João 2:16. Mas o fato de Jesus não ter vindo naquele tempo não invalida a esperança da volta de Cristo para hoje. Todo cristão deve viver na expectativa da sua volta. Todos ficaremos diante dele, seja pela morte, seja pela sua vinda. Talvez você esteja pensando aí, meu irmão, eu não sei quando é que Cristo vai voltar. Realmente ninguém sabe, só Deus sabe, só o Pai sabe. Mas também você pode se encontrar com ele antes, através da morte. Ou, se você não morrer antes, na vinda dele. E é isso. E ele diz aqui, olha, portanto sejam criteriosos, nesse sentido. Ele está chamando a atenção aqui dos irmãos. E eu estou chamando a atenção dos irmãos, sejam criteriosos, sejam sóbrios. O que quer dizer? Mantenham a cabeça no lugar. Estejam alerta sobre isso. Tomem cuidado com o que vocês ouvem por aí. Tome cuidado com o que se prega por aí. Tome cuidado com o que ensinam por aí. Fique alerta sobre isso. Tome cuidado com o que se divulgam por aí. Fique alerta com os acontecimentos. Quando vocês ouvem alguma coisa sobre isso. Nós tivemos aí a semana passada, né? Um profeta, um vidente aí, ele se dizia profeta, dizendo que no dia 30 de março, né? Um anjo da morte iria passar e quem estivesse fora das suas casas iam ser ceifados, iam ser mortos. Mas algo sem respaldo bíblico. Quando a coisa não tem respaldo bíblico, só serve de frustração. Frustração. Tome cuidado, irmãos. Tome cuidado com o que ensinam. Com as doutrinas que estão sendo pregadas. Que não precisa haver santidade na vida do crente. Basta ele ter Cristo dentro dele. Não é isso que a Bíblia prega. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá Deus. Amém? Última atitude. Devemos tomar
até que ele venha. O tempo que nos resta. Está no versículos de 8 a 11. Acompanhem comigo. Ele diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros ou ministradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força de Deus, seu supre. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus, a quem pertence a glória e o domínio dos séculos e dos séculos. Amém. Glória a Deus. A última atitude, irmãos, que Pedro recomenda, até que ele venha, até que ele volte, o tempo que nos resta, tenham uma atitude fervorosa para com os santos. Tenha uma atitude fervorosa para com os santos. Quem está de fato esperando a volta de Jesus? Você está? Você está preparado? Você está esperando a volta de Cristo? Certamente vai pensar no seu próximo. Certamente vai pensar na sua família. Certamente vai pensar na igreja. Com uma relação apropriada. Mesmo agora, nesse tempo que estamos vivendo, um tempo de sofrimento, um tempo de provações, um tempo até de perseguição, né? Precisamos, Pedro diz, acima de tudo, acima, ou seja, de tudo que eu falei, tudo que eu disse, isso, põe isso acima disso. Isso está em primeiro lugar. Isso o quê? O amor. Ele diz, ó, acima de tudo, porém, tende amor intenso. Não é qualquer amor, não é um amor frio, não é um amor gelado, mas é um amor intenso. E intenso exige esforço, exige dedicação. Quando se fala de intensidade, o amor. E ele continua dizendo aqui, acima de tudo, porém, tende intensos porque o amor cobre multidão de pecados. O que é isso? O amor cobre multidão de pecado. Não é pegar o pecado e colocar debaixo do tapete. Não é isso que o amor faz. Não é passar o pano em cima do amor. Mas é que o amor, ele não... Quando eu amo, a gente não espalha os nossos pecados para os outros. É nesse sentido. Não espalha. E ele começa dizendo que esse amor ele precisa ser de uma forma prática dentro da igreja. E para com os outros também. E ele diz, o amor, ele continua aqui, sede mutuamente hospitaleiro, sem murmuração, servindo uns aos outros. Ou seja, não pode parar até a volta de Cristo, até que ele venha, a igreja continua trabalhando. Ah, pastor, mas não dá para mim ir agora lá com a pandemia na igreja, mas dá para você ofertar, dá para você orar, dá para você interceder, dá para se fazer muita coisa, dá para você fazer uma ligação para o irmão. Dá para você orar por ele. Se faz muita coisa. Invista no reino de Deus. Tenha um amor prático. Servindo uns aos outros. Ele diz aqui, ó.
Hospitalizou conforme o dom que você recebeu como bom dispenseiro, bom administradores. Deus espera que nós sejamos bons administradores daquilo que o Senhor nos confiou, daquilo que nós recebemos das mãos de Deus. Os nossos dons é para ser usado, não é para ser guardado. Amém, irmãos? Precisamos saber os recursos, saber os recursos que Deus está nos dando, está colocando nas nossas mãos, até que Ele venha, servindo uns aos outros. Amém, glória a Deus. Então não é tempo para parar, não é tempo para descansar. Na igreja primitiva, quando aqueles irmãos de Tessalonicenses começou a ouvir que Jesus estava voltando, eles começaram a parar até de trabalhar. E aí Paulo começa a exortar aqueles irmãos. E Paulo diz, olha, quem não quer trabalhar, que também não coma. Entendeu, irmãos? O tempo que nos resta é o tempo para trabalho. É o tempo para fazer missões. É o tempo para ajudar o próximo. É o tempo para evangelizar. Porque depois que morre nessa vida, não há mais possibilidade de evangelismo. Não há mais possibilidade de salvação. O tempo é agora. É esse tempo que resta. Até que Ele volte. Quero fechar aqui, irmãos. Terminar. Dizendo para os irmãos, para a igreja, que só Deus sabe o tempo que resta. Só Ele, só o Pai, sabe o tempo que resta. O dia que Ele vai voltar. Pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, não sei. Eu só sei que os sinais estão se cumprindo a cada dia. A sua palavra está se cumprindo a cada dia. Então, não desperdice o tempo que resta. Amém? Mas sim, invista. Invista no reino de Deus. Invista em fazer a vontade de Deus. Enquanto Ele vem. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque hoje podemos lembrar, Senhor, como igreja, do sacrifício de Jesus na cruz, do Calvário. Oh Deus, morrendo pelos nossos pecados, nos tirando das trevas e nos colocando na luz. Nos ajuda, Senhor. Enquanto o Senhor não volta, oh Deus, a pensar no próximo também. Deus, a ter paciência com os perdidos. A levar as boas novas da salvação. A ter uma expectativa, Senhor, da volta do Senhor. A não nos acomodar como igreja. Mas que nós possamos continuar sendo uma igreja fervorosa. Uma igreja que ame uns aos outros e ame ao próximo, Senhor. Oh Deus, servindo, amando. Não queremos que aconteça com a igreja, como a igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Nesse momento de sofrimento, nesse momento de dificuldade. Mas queremos ter um amor intenso a cada vez mais, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a trabalhar, a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, Senhor. Por Deus, a sua vontade em primeiro lugar. Tudo isso, Pai, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e uma feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. Verdadeiramente, Ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Seu Filho amado para salvar e perdoar.
porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, Sem medo então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus único, incomparável, Ele vive está, vivo está em nós. Ele reina, Ele vive sobre mim, sobre ti, sobre mim, sobre nós. Deus eterno, Deus único, incomparável. Ele vive,
Ele venceu a morte, morreu, mas venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. E diz a palavra de Deus que hoje Ele está à destra do Pai, advogando a minha causa, advogando a sua causa. Você também pode ter a certeza que queima no coração de cada um destes que adorou a Deus agora com essa canção. Não é religião, é relacionamento. Ele faz toda a diferença e Ele deseja que você tenha essa vida em abundância pulsando dentro de você, que te traz esperança, que te traz certeza. Se você está sentindo algo diferente agora, é porque talvez você está ouvindo Ele bater na porta do teu coração. Abre a porta e deixa Ele entrar. Se você deseja fazer isso, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Repita após mim: Senhor Jesus, me apresento diante de Ti nessa hora. Eu quero essa vida pulsando dentro de mim. Por isso eu te peço, perdoa-me pelos pecados que eu tenho feito. Perdoa-me por ter desviado dos caminhos da verdade. Entra em meu coração. Seja meu Senhor, meu Salvador, meu melhor amigo. Te dou a minha vida, te dou meu coração. Obrigado, Jesus, por Tua vida em mim. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você agora viva em abundância essa vida que só tem quem possui um relacionamento com Jesus Cristo. Ele vive.